Diz o ditado que de boas intenções o inferno está cheio. E hoje vamos ver uma ideia que, por mais que tenha sido concebida com a melhor das intenções, poderia ter provocado uma enorme catástrofe em nosso planeta. A ideia de reduzir o nível do mar Mediterrâneo, transformando África e Europa em apenas um continente e gerar energia renovável, pode parecer excelente. Mas por melhor que seja uma ideia, ela precisa ser analisada com cuidado. E com certeza, o mundo que conhecemos hoje não existiria se o projeto de um arquiteto alemão tivesse saído do papel. Se você ficou curioso para saber que projeto é esse, assista esse vídeo até o final, porque hoje ampliaremos nosso conhecimento global sobre o projeto Atlantropa. E começaremos conhecendo um pouco sobre seu autor e o contexto mundial que levou a ter essa ideia megalomaníaca. O arquiteto alemão Hermann Sorgel nasceu na Alemanha em 1885 e pertencia a uma família de engenheiros e arquitetos especializados na construção de usinas hidrelétricas. Sorgel, que era considerado um pacifista convicto, acreditava em mudar o mundo através da união entre tecnologia e arquitetura. Ele já havia publicado 9 livros sobre arquitetura e em 1932, aos 47 anos, lançou seu livro que deixaria seu nome registrado na história, o livro Atlantropa, que era o resultado de estudos que o autor havia iniciado em 1928. Nessa época, a Alemanha, derrotada na Primeira Guerra Mundial, enfrentava os efeitos do Tratado de Versalhes, com uma inflação alta, muito desemprego e taxas de criminalidade também altas. A população nutria um sentimento de ódio em relação às outras potências europeias, que colonizavam e exploravam o continente africano, enquanto a Alemanha teve que entregar suas colônias e já não possuía nenhum território para explorar. Esse sentimento foi a base para o surgimento e crescimento do nazismo, e que acabou levando o mundo à Segunda Guerra Mundial. A partir de uma análise da situação alemã e das previsões de uma nova guerra mundial, Sorgel acreditava ainda que América e Ásia se desenvolveriam a ponto de superar e dominar a Europa, além de ter claro para si que o mundo necessitaria cada vez mais de energia elétrica e que as fontes utilizadas naquele momento para a geração de energia se esgotariam rapidamente. Com base em suas análises e pensando em soluções para esses problemas, Hermann Sorgel apresentou sua ideia, talvez o projeto mais louco já apresentado na história, que chegou a ter sua execução considerada por vários países e até mesmo pela ONU. A ideia principal do projeto era transformar Europa e África em apenas um continente, que inicialmente foi chamado de Panropa, e logo ganhou o nome definitivo de Atlantropa. Com esse projeto, Sorgel acreditava que seria possível explorar os recursos naturais da África, solucionar os problemas da Europa e ainda acabar com as guerras. Agora veremos mais sobre o projeto e como ele serviria para alcançar cada um desses objetivos. O ponto de partida do projeto era a construção de uma barragem no Estreito de Gibraltar. No ponto mais estreito, apenas 14 quilômetros separam Europa e África. Porém, no projeto de Atlantropa, a barragem seria construída em outro ponto e teria uma extensão de 35 quilômetros aproximadamente. Essa barragem teria a função de evitar que a água do Oceano Atlântico entrasse no mar Mediterrâneo e deixasse de repor o volume de água evaporado. Segundo os estudos, apenas as águas que o mar Mediterrâneo recebe dos rios que nele desaguam não são suficientes para manter seu nível, e o mar baixaria cerca de 165 centímetros por ano. Outra
outras 2 barragens menores também seriam construídas. Uma no Estreito de Dardanelos, para interromper o fluxo com o Mar Negro, e outra entre a região da Sicília, na Itália, e Túnez, na Tunísia. Com essas 3 barragens, o mar Mediterrâneo seria dividido em 2 bacias, e cada uma teria um nível diferente. A bacia ocidental estaria 100 metros abaixo do nível do Oceano Atlântico e a bacia oriental baixaria mais 100 metros. Com essa redução do nível do mar, os estudos apontavam que o novo continente ganharia mais 660 mil quilômetros quadrados de área, que seriam destinadas à agricultura e ao assentamento da crescente população. Essa área seria o equivalente à soma dos 2 territórios dos estados da Bahia e de Santa Catarina. O tempo estimado para que o nível do mar chegasse até os níveis esperados era de até 200 anos, ou seja, ainda estaríamos quase chegando na metade do processo. Na barragem localizada no Estreito de Gibraltar, estava prevista a instalação de uma usina hidrelétrica com potência instalada de 50 gigawatts, mais de 3 vezes a capacidade da usina de Itaipu. E para que Veneza não perdesse seu charme, o projeto previa a construção de um canal, ligando a cidade com o mar, para que seu cenário não fosse alterado. Porém, praticamente todas as cidades costeiras do Mediterrâneo passariam a estar longe do mar pelo menos alguns quilômetros, e os portos que já existiam no mar Mediterrâneo deixariam de ter serventia e novos portos precisariam ser construídos. As alterações no mar Mediterrâneo se tornaram as mais conhecidas desse projeto ambicioso, porém não eram as únicas. Dentro do plano estava a construção de uma estrada de ferro que ligasse a capital alemã com a cidade do Cabo, na África do Sul. Essa linha cruzaria o Estreito de Gibraltar por meio de um túnel. Também existiria outra ligação entre o sul da Itália e Túnez. Essa seria feita por meio de rodovia e aproveitaria o dique construído para controlar o nível do mar. E as modificações no território africano não se resumiam à construção de estradas de ferro e rodovias. Estava projetada a construção de uma barragem em território africano. A barragem seria construída no Lago Chad. Essa construção permitiria criar um mar interior no continente africano. Esse mar seria criado com água dessalinizada, que seria levada até o local por meio de canais a serem construídos e do aumento da vazão dos rios existentes. Essa barragem também deveria gerar energia elétrica e as águas do reservatório seriam utilizadas para irrigar parte do deserto do Saara. A ideia era criar uma área cultivável de 3 milhões de quilômetros quadrados em pleno deserto. Outro ponto que estava considerado no projeto de Sorgel era o aumento da área da Palestina, que ocorreria devido ao rebaixamento do nível do mar Mediterrâneo. Essa área poderia ser utilizada para criar o Estado de Israel. Para o continente africano, estava destinado apenas o papel de território, que continuaria a ser explorado para sustentar o desenvolvimento e o modo de vida europeu. Eram tempos de colonialismo e a ideia de explorar recursos desse continente era comum em praticamente todos os países europeus. Hermann Sorgel, com seu projeto, imaginou que sanaria os principais problemas da Alemanha e da Europa. O abastecimento de energia estaria garantido com todas as usinas hidrelétricas que seriam construídas. O problema do desemprego também desapareceria, tendo em vista que somente para a implantação dos projetos seria necessário contratar mais de 800 mil trabalhadores. O espírito pacifista do arquiteto alemão levou ele a acreditar que seu projeto levaria à paz mundial. Primeiro, porque o projeto era tão caro e consumiria tantos recursos financeiros que nenhum país teria dinheiro para bancar uma guerra. E segundo, porque no projeto estava prevista uma união de todos os países envolvidos, que seriam os responsáveis pelo abastecimento de energia. Caso algum país ameaçasse iniciar uma guerra,
os outros países poderiam cortar o fornecimento de energia a esse país. Para os europeus, poderia até parecer uma boa ideia a implantação desse projeto. Porém, as dificuldades eram tão grandes quanto os objetivos de seu criador. Existia a dúvida se o mundo seria capaz de produzir todo o concreto necessário para a construção de tantas barragens. Apenas a barragem que deveria ser construída no Estreito de Gibraltar teria, além do comprimento que já mencionamos de 35 quilômetros, uma fundação com base de 2,5 km de largura e a altura chegaria a 300 metros. Questões políticas também impediam a implantação do projeto. Seria necessário o consenso de vários países para levar adiante tal projeto, e isso seria inimaginável. Hermann Sorgel chegou inclusive a apresentar o projeto para os nazistas, antes da chegada de Hitler ao poder. Porém, o projeto foi reprovado. Talvez a reprovação tenha sido pelo cunho pacifista do projeto. Talvez porque nessa época os alemães estavam mais interessados no leste europeu do que no continente africano, e até por ter relação com o fato da mulher de Sorgel ser judia. Por sinal, uma rica comerciante de artes que viabilizou a elaboração dos projetos, tendo em vista que nenhuma empresa ou governo patrocinou os estudos. Alguns riscos não foram considerados no projeto, e caso a execução tivesse sido levada a cabo, poderia gerar consequências terríveis para o planeta e provavelmente os resultados esperados não seriam atingidos. Com certeza, haveria um aumento de áreas para os países da margem do Mediterrâneo, porém, essas terras provavelmente não seriam cultivadas, devido à alta concentração de sal. E o solo, misturado com o sal dessas áreas, seriam levados pelo vento, o que acabaria prejudicando até mesmo as terras férteis que existiam antes. As duas represas que restariam do Mediterrâneo também apresentariam problemas devido à alta concentração de sal que a redução do volume de água provocaria, e provavelmente não existiria vida marinha. O projeto alteraria as correntes marinhas e, consequentemente, o deslocamento de massas de ar frio e quente. Sendo assim, o clima do planeta seria afetado. Porém, os danos reais, afortunadamente, nunca vamos saber. Havia também riscos geológicos que não estavam sendo considerados, como a probabilidade de ocorrer um terremoto, pois a represa de Gibraltar estaria construída sobre uma falha geológica e, caso um terremoto rompesse a barragem, o resultado seria uma tragédia sem precedentes. E mesmo que o autor do projeto acreditasse que ele acabaria com as guerras, a barragem de Gibraltar se tornaria o alvo preferido em caso de guerra, pois bastaria atingir as estruturas da barragem para praticamente aniquilar a Atlantropa inteira. Durante a Segunda Guerra Mundial, o projeto ficou esquecido. Com o fim do conflito, o autor voltou a apresentar suas ideias, que incluiria a construção de uma torre de aproximadamente 400 metros de altura no centro da barragem de Gibraltar e que tornaria a cidade de Tânger, no Marrocos, na capital do novo continente. Porém, com o avanço da energia nuclear ocorrido na Segunda Guerra, o projeto perdeu seu maior atrativo, que era gerar energia. Também começava a mudar a mentalidade exploradora e colonialista, tornando o projeto ultrapassado em vários sentidos. Transformar seu sonho em realidade foi o principal objetivo desse arquiteto alemão, que dedicou todo o seu tempo desde que teve a ideia até a sua morte, provocada por um atropelamento em 1952 em Munique, na Alemanha, enquanto ia de bicicleta apresentar uma palestra na universidade local. Junto com Sorgel, morreu também talvez aquele que tenha sido o projeto mais louco que conhecemos até os dias de hoje. E agora, como sempre, é a sua vez. Você já conhecia esse projeto? Caso a ideia tivesse saído do papel, como você imagina que estaria o mundo hoje? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate.
Muito obrigado por assistir, abraços e até o próximo vídeo.